nome, né? Meu nome é Elga Castanheira Alada. Eu sou da 7ª turma da Santa Casa, formada em 1974. A vocação, se assim podemos dizer, não sei bem como surgiu, né? A minha primeira expectativa, assim, era de ser aeromoça, que na minha época era muito interessante, mas a genética já me impediu, né? Porque eu sou baixinha, só as aeromoças eram altas e tal. E aí eu fui seguindo. Na minha família não tem nenhum médico e continua não tendo nenhum. Fui seguindo, estudei em colégio de estado, seguindo a vida normal, classe média. E aí, não sei, acho que de repente, de brincar de médico, enfim, pensei em ser médica. E eu mesma fico pensando da onde que veio e por quê, se eu não tinha nenhuma influência familiar mesmo, né? Mas acho que aquelas brincadeiras de médico e chegando a uma hora, que vou fazer? E, enfim, fui para medicina, né? Aí, junto com o curso, com o colegial, eu fiz um ano de cursinho e prestei vestibular e entrei na Santa Casa. Eu fui muito bem classificada, acho que fiquei entre as 10 primeiras da primeira lista. No tempo que eu prestei faculdade, existia a Santa Casa e o CECEM, que fazia as outras faculdades, USP, Escola Paulista, etc. E no meu ano, a Santa Casa foi a primeira. Eu prestei, fui assim, super classificada, bem classificada, e na época diziam que os primeiros fatalmente iriam para a USP, Paulista e tal, porque entrariam nas próximas. Mas eu já tinha alguma coisa que me chamava para a Santa Casa, né? Eu não sei se era arquitetura, o que era. Eu morava na Lapa, não é tão longe, enfim, aqueles tijolinhos, aquela arquitetura me atraía, né? Aí eu fui conversar com meu pai, por ser uma faculdade particular, se ele teria condições de pagar a faculdade. Ele disse que sim, que pagaria. Ficou super vaidoso, né, de eu entrar na faculdade. E aí eu nem prestei o CECEM, que era para as outras boas faculdades. Já entrei direto para Santa Casa e lá fiquei, né? Então, para minha família, foi um motivo de muito orgulho por não ter nenhum médico na família. E aí, parece que segui bem naturalmente a minha vida, assim, parece que as coisas para mim são naturais, né? Fiz lá o cursinho, entrei na faculdade, comecei a seguir a faculdade, tudo bastante natural. E na Santa Casa ainda conheci o meu marido, né? No terceiro ano de faculdade, no ano que meu pai morreu, comecei a namorar com ele e nos casamos. Então também é fruto da Santa Casa, né? Ele é falecido já, mas era da minha turma de faculdade, ortopedista. E casamos no começo do sexto ano. Eu tenho 4 filhos e nenhum médico. Os médicos eram eu e ele, que faleceu. Os meus filhos, cada um abraçou uma carreira totalmente diferente, né? Eu tenho um filho engenheiro, tenho um filho administrador, tenho uma filha atriz e tenho um filho que fez comércio exterior. Nada a ver com a medicina, né? Então, cheguei lá na Santa Casa, depois falarei um pouquinho da Santa Casa, né? E fui seguindo a minha trajetória de estudante de medicina. No 4º ano já comecei a fazer estágio fora, cruzada para a infância e tal. E depois seguia a minha carreira profissional, né? A minha vida sempre foi bastante dividida, né? Porque eu quis ter bastante filhos, tive essa opção
de 4 filhos, com uma diferença de 1 ano e pouco de um para outro. Então, em 5 anos, eram 4 crianças em casa e eu sempre dividida, me equilibrando entre a profissão e a jornada de mãe que eu adoro, né? Então, a faculdade, eu acho que a Santa Casa é um lugar que, assim, abraça a gente, né? E ainda eu posso falar que eu me formei em 74, nós somos da 7ª turma, e até hoje nós temos essa, eles falam a família 7ª, porque nós temos uma proximidade muito grande, nós nos encontramos, nós conversamos, trocamos WhatsApp, nos ajudamos quando alguém precisa de alguma coisa. Então isso eu acho que é uma cria da Santa Casa, né? A gente chega com 17, 18 anos, muito jovens, né? Acho que naquela época era mais jovem ainda, parece, com 17 anos do que é agora, né? Muito jovens, passamos por aquele trote que ainda era na rua, pedindo dinheiro nos semáforos, na região da Santa Casa, né? E começamos a nos entrosar, mas como eu falei, parece que a Santa Casa te recebe mesmo, de braços abertos. Então, independente, nós éramos numa turma de 100, 102, mais ou menos 100. 23 mulheres e os outros homens, né? Porque era assim naquela época. Poucas mulheres iam para a medicina, a grande maioria eram os homens mesmo, mas tinha sempre, desde sempre, aquele entrosamento, aquela coisa familiar, e a Santa Casa, assim, nos coloca, eu acredito que para ser médico, né? Eu acho que os médicos da Santa Casa não são tipo ortopedista, cirurgião, eles são médicos, porque a Santa Casa ensina você a acolher o paciente. Acho que por conta daquela coisa de irmandade, de Santa Casa, eu não sei. Então, desde o primeiro ano, nós tivemos contato com pacientes de níveis, assim, socioeconômicos baixos ou de fora de São Paulo, que para a gente, no começo, com 17, 18 anos, às vezes a gente nem entendia a linguagem deles, né? O jeito que eles falavam, por ser do norte, nordeste. Mas aí a gente senta do lado, então, no primeiro ano, com 17, 18 anos, você já vai ver o paciente. Isso eu acho que não são todas as escolas que fazem isso, isso faz toda a diferença. Você senta do lado do paciente, você ouve o que ele tem a falar, mesmo que você não saiba nada do que seja a medicina, mas é uma pessoa que está precisando ser ouvida. Então, nós vamos lá no curso de enfermagem, nós vamos lá, quer dizer, no meu tempo, eu estou falando no primeiro ano, no curso de enfermagem, no serviço social. Então, desde cedo, você vai fazer esse contato. Eu acho que isso faz toda a diferença. E com o tempo você vai crescendo junto com os seus colegas, né? Entre uma brincadeira e outra, na sala de anatomia, um estudo mais puxado ou outro, e as pessoas vão crescendo juntos, né? Aqueles corredores à noite que causam impacto em todo mundo quando a gente está de plantão e tem que se deslocar para outro lugar ou empurrar uma maca de um lugar para outro. Isso tudo mexe bastante com a gente. E eu posso falar, pela minha conversa com os meus amigos da 7ª, que para todo mundo, nós da Santa Casa, é assim. Essa semana passada recebi várias fotos da Santa Casa no WhatsApp. Gente, vamos matar saudade. Olha aqui o Fernandinho, olha a Flor, olha isso. Então, a Santa Casa tem isso, né? Desde a arquitetura, os corredores, as aulas, as noites viradas e tudo mais. A gente vai
crescendo juntos, todos os alunos, com o auxílio, claro, dos professores, dos chefes de equipe, e eu não tenho nem como citar os professores, porque foram muitos que deixaram marca, e eu não posso citar um ou outro para não esquecer os outros, mas todos eles vão influenciando o nosso crescimento, que entramos na faculdade praticamente adolescentes, e vão influenciando para o nosso amadurecimento como pessoa e como médico, até que a gente se forme com, às vezes meio perdido, sem saber o que fazer, mas é com essa visão ampla do que é a medicina, por que você está na medicina e qual é a sua missão, qual é a sua função como médica, né? Então, isso eu acho que é muito Santa Casa, é o que eu penso. Posso dizer que, de um modo geral, nessa época, né, além de serem poucas mulheres da turma, parece que elas já eram mais ou menos que moldadas, ou vão ser pediatras, ou vão ser obstetra, nenhuma mulher ia ser ortopedista, ou cirurgiã, era uma coisa meia que, assim, não digo preconceito, mas era talvez um conceito, né? Médica é pediatra, é médica. Então, algumas foram para outra especialidade, mas poucas, a maioria foi para pediatria e tem as outras especialidades. E eu gosto muito de criança, eu sempre gostei, tanto é que tive 4 filhos, né? Cuidava das crianças fora e dentro, né? Então, eu acho que o desenvolvimento da criança é muito gratificante, né? Você pega uma criança no consultório, pequenininha, a mãe totalmente assustada, inexperiente, e você vai ensinar tudo. Você não vai só tratar a criança, você vai ensinar a mãe a criar aquela criança, né? Você não vai só examinar, pesar e medir, você vai ensinar todo e vai tentar acalmar toda a angústia da mãe, né? Porque as mães, como eu falo, são uma entidade à parte, né? Vira mãe, vira uma coisa assim, entidade à parte. Então, tudo elas ficam angustiadas, ansiosas. Se a criança está dormindo, em vez de, digo a maioria, falar, vou aproveitar que ele está dormindo, vou relaxar. Não, ela vai toda hora. Será que está dormindo mesmo? Será que não está com febre? Será que... Então, as mães são, a grande maioria, muito angustiada, né? Querem fazer o melhor pelo filho, porque o filho é a melhor coisa que aconteceu na vida. Isso gera uma angústia, umas mais, outras menos, né? Mas aí a função do pediatra, e o que é muito gratificante, é conversar com a mãe, é acalmar a mãe, é ensinar tudo, como você vai trocar, como você vai ajudar o pai, que no começo não chegava muito nas crianças, agora chega, mas como você vai colocar o melhor para a criança, como você vai resistir às pressões das sogras e das vó, que quer que seja do jeito delas, como você vai alimentar, como você vai pôr para dormir, como você vai proteger de um acidente, né? Como você vai tirar a toalha da mesa para a criança não segurar quando começa a andar e se queimar. Então é isso tudo que você faz. Quando tem irmão, o ciúme, então tudo você vai lidar na criança. Então isso é muito gratificante para mim, por isso que eu escolhi a pediatria. Então você pega uma criancinha, aí de repente, né, você vê que já está desenvolvendo, começa a andar, começa a falar uma gracinha. Então isso é muito bom, né? Eu não tem muito tempo, recebi uma ligação de uma mãe, lembra de fulano, não sei o que, assim,
Bom, ele agora é modelo, mora na Itália. Aí mandou a foto. Então, isso é muito legal, né? E eu não fiz assim, fiz alguns anos, fiz uns 20 anos talvez de pediatria, mas tem isso, né? Nossa, sabe sua pacientinha? Não. Uma vez encontrei, não sei em que evento social, era modelo, estava desfilando. No final ela veio lá, doutora Helga, a senhora lembra de mim? Eu sou a fulaninha, falou o nome. A senhora cuidou de mim, não sei o quê. E ela tinha desfilado, não sei se foi na Fashion Week, não me lembro bem onde que eu fui. E aí ainda eu falei, nossa, eu cuidei bem, né? Porque você tá muito bonita. Então essas coisas que é a coisa boa da pediatria, que me levou à pediatria, né? E só que assim, depois por conta de eu comecei a ir por outros caminhos, né? Tinha lá o consultório, trabalhava no Hospital São Luís e no Hospital do Mandaqui, como pediatra. E aí começou assim, eu sempre com aquela situação de dividir com os filhos, aí os filhos crescem, mas eu continuo dando assistência e tem que olhar um neto e um filho fora, eu quero ficar lá com ele. Então eu fui vendo que estava, não digo prejudicando, mas não estava bom para a pediatria, porque as mães, elas, pela ansiedade típica de mãe, elas querem uma dedicação tipo integral, né? Então, às vezes a mãe, doutora, de novo a senhora está viajando assim, não dá. Sim, mas eu tenho um filho que mora fora, eu quero ir, eu quero estar, né? Então, isso foi, e mais uma oportunidade que eu tive de trabalhar no IMESC, que é de Centro de Perícias, eu comecei a dividir entre a pediatria e a perícia, até que há 11 anos atrás, não, 10 anos atrás, talvez, aí eu acabei parando de uma vez com a pediatria, né? Larguei o São Luís, depois fechei o consultório e aí me dediquei só à perícia. Estou me dedicando só à perícia. E nas perícias, a parte de pediatria não é nada gratificante, é muito pelo contrário. Eu falo que às vezes sinto falta do consultório, daquelas crianças andando, aquelas gracinhas, porque a perícia é tudo que deu errado, né? Então, o que deu errado, a família entra com um processo querendo uma reparação, vamos dizer assim, né? Então, como perita, o que eu atendo de pediatria? Eu atendo perícia de obrigação de fazer, que é chamada, quando a criança precisa de algum medicamento de alto custo, né? Por exemplo, crianças alérgicas que precisam aquela canetinha EpiPen de adrenalina e é caríssima, então elas entram com processo, então você vai analisar tal e ver se o Estado deve fornecer ou não. Tudo bem, não é tão ruim, vamos dizer assim. Agora, a grande maioria são fatos que deram errado, né? Então, são crianças que nasceram e tiveram uma anóxia pós-parto e ficaram com deficiências, né? Paralisia cerebral, tudo. Então, são crianças que não desenvolvem, cada uma tem um grau, mas assim, tem crianças que não falam, estão na cadeira de roda, faz gastrostomia, enfim, depende da mãe para tudo, não consegue ir para a escola. Então, essa parte já é uma parte um pouquinho sofrida. Aí o que eles acabam entrando com processo contra o Estado, ou contra o convênio, ou contra o hospital, buscando uma explicação para isso, né? A gravidez foi tudo tão bem, como é que meu filho agora é desse jeito? Então, é a perícia que vai para o IMESC. Então, já não é uma coisa assim, vamos dizer, gratificante, né? Eu como pediatra.
ou uma criança que teve uma meningococcemia, que é uma doença muito grave e de evolução muito rápida. Às vezes você está lá do lado e a criança começa a petequiar e morre na sua mão. Você não consegue fazer nada, mas a família não se conforma, e é evidente que não se conforma, né? Como que o meu filho começou com febre hoje, de manhã à noite está morto. Então, eles querem buscar um culpado, né? Que seria o médico que demorou a atender, o hospital, o diagnóstico. Então, vai para a perícia. E é uma coisa difícil, né? Você lidar com a mãe contando tudo o que aconteceu. E até você analisar o prontuário, né, esses óbitos assim. Então, é uma coisa, eu gosto de fazer perícia, mas assim, como eu vejo, tipo, a parte ruim do que aconteceu na pediatria, né? Agora estou fazendo uma criança que foi picada por escorpião e morreu, então são coisas, né? Tive um caso também que me marcou muito no IMESC, que eu estou há muitos anos no IMESC, mais de 20, por isso que tem muitos casos. Um casal foi num supermercado com 2 filhas e chegou lá, os pais falaram: olha, você vai pegar as bolachas no outro corredor que a gente vai pegar os mantimentos, tipo. E ela me contando, e era uma coisa que eu fazia quando eu tinha meus filhos pequenos, às vezes ia no Pão de Açúcar, você pega a bolacha, você pega chocolate, cada um pega o que quer e tal. E foi o que a mãe fez. Só que rapidamente ela foi e voltou. Quando ela chegou no corredor, tinha uma criança só, e não as 2 filhas que ela tinha deixado. A pequena não estava. Então ela enlouqueceu na hora, ela e o marido, foi tudo muito rápido. E começaram a gritar e chamar a segurança e toda aquela, o que a situação exige, né? Toda aquela correria, chamando todos os responsáveis pelo supermercado, mãe e pai, fecha o supermercado e fazem uma busca em todo o supermercado, não acham a criança, acionam socorro, polícia, etc. Aí ela resolve sair para a rua. A mãe e o segurança, o gerente do supermercado, não importa, saíram para a rua. Quando elas saem, eles saem, tem uma moradora de rua parada e diz que vocês estão aflitos. Ela conta o ocorrido. Ela falou: olha, ali eu vi um homem com uma menina indo para lá, ali atrás do matagal. E foi, né? Então são casos que você fica assim, você estremece. A pessoa era um reeducando do supermercado e pegou a menina no supermercado e levou para fora, e se não fosse toda a agilidade, teria acontecido coisa pior com a criança. Eles já estavam sem roupa quando ela chegou lá e tudo foi assim muito rápido, né? E depois pegaram a menina e aí entrou com processo contra o supermercado, foi lá comigo e passou pela psicóloga, ginecologista, etc. Mas são sempre casos que às vezes te derruba, né? Eu falo, às vezes eu tô ouvindo a história lá, segurando para não chorar junto, porque o lado bom de consultório de pediatria lá não é, lá é o outro lado. Por isso que eu falo, às vezes eu sinto falta das minhas criancinhas de consultório, porque lá é o que não deu certo, né? Ninguém vai lá para te falar uma coisa boa, como no consultório. Você trata, volta, tá ótimo, tá isso, aquilo. Lá não, todo mundo vai com uma queixa. As coisas, algumas são bem graves, outras nem tanto. Então é isso, eu gosto realmente de fazer perícia, isso faz com que você esteja sempre se atualizando, né? Porque
vem um fato que ocorreu, você tem que estar muito segura de que foi aquilo mesmo, que a evolução não poderia ter sido outra para aquele óbito, que tudo foi feito. Então você tem que estar bem segura disso e você tem que voltar, buscar bibliografia, comparar com a época que aconteceu, o que estava disponível na época para ser usado para aquela criança naquele momento. Então isso faz com que você esteja sempre antenada, atualizada e discuta muito caso. Tem o grupo dos peritos no IMESC sempre discutindo caso e sempre passando bibliografias, novos artigos para a gente se inteirar, né? Então é isso. Atualmente eu estou nessa situação profissional, né? Já passei por consultório, já passei por pronto-socorro infantil, já prestei concurso, já organizei no Mandaki, eu montei a comissão de revisão de prontuário médico e de óbito e fiquei como presidente muitos anos. Aí você vai organizar um prontuário e você vai tentar fazer com que o médico entenda a importância de escrever, né? Porque o médico é uma pessoa muito atuante, né? Então chega ainda mais um pronto-socorro, e pronto, foi resolvido. Só que assim, se a coisa não flui bem, né? Não sai bem, e você vai buscar, a pessoa vai processar o hospital, o médico, o plano de saúde, o que quer que seja, se o médico não escreveu nada, ele não tem como justificar o que ele fez, né? Ele não tem como se defender no CRM, se o CRM abre uma sindicância. Ele não tem como me dar para mim subsídio para eu falar, não, a criança chegou tal hora, a criança estava assim, 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 que ele fez todo o exame físico, ele passou tal medicação, a criança evoluiu desse jeito, ele voltou, reavaliou a criança. Então, se está lá tudo escrito, com horário, o que ele viu no exame, o que ele fez, o que ele reavaliou, mesmo que a evolução tenha sido desfavorável, né? Porque medicina não é matemática, você pode fazer tudo e a evolução ser desfavorável. Mesmo que seja desfavorável, você tem tudo lá. Então, eu como estou nesse ramo de perícia, a minha função lá como comissão de revisão do prontuário no Mandaki era tentar que os médicos que estavam começando, que faziam residência lá no hospital, entendessem essa importância, né? Claro, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar do paciente, salvar o paciente, medicar o paciente. Só que você tem que deixar documentado que, principalmente agora, que é uma coisa toda globalizada, e são planos de saúde, são hospitais, são ambulatório, é UPA, é tudo. Então, às vezes a pessoa vai aqui, à tarde vai ali, no dia seguinte vai ali, e aí o desfecho, se é negativo, aí a pessoa coloca todo mundo na mesma situação. Então, se você atendeu e você documentou, né, o horário de atendimento, o estado geral, o que você falou com a mãe, o que você fez, então pronto. Então eu fiquei lá uns 8 anos, eu acho, nessa comissão de revisão de prontuário e de óbito. E a gente tentava passar esta importância para os médicos, né? Lembrando que isso vai ser a seu favor, né? Daqui 5 anos, se te chamarem, você não lembra quem foi aquela criança que você atendeu num plantão de 12 horas. Com certeza, você não vai levar poucos casos, você lembra. Mas se está lá, aí pronto, já está garantido, né? Então eu fiquei um tempo lá também nessa comissão,
até eu me aposentar, que no estado eu já sou aposentada. O que eu tenho a falar também da minha profissão, né? Como eu falei no começo, para mim foi uma coisa meio que natural, não sei como, eu ir para a medicina, né? Só que assim, segui a minha trajetória, como eu já falei, dos meus filhos, só que chegou num momento da minha vida, com 20 anos de casada, eu me separei. Enquanto casada, eu sempre tive uma vida assim, financeira bastante confortável. Só que aí eu me separei com 4 filhos adolescentes e a história sempre muda um pouco, né? E a partir daí que eu assim, super valorizei minha profissão, mas super valorizei minha profissão, porque eu passei quase 20 anos trabalhando meio período, fazendo um ambulatório com horário de entrar e de sair, para me dedicar para outra parte da minha vida que eu curtia muito. E aí, quando a vida mudou, um pouco antes eu fui fazer um curso de administração hospitalar, lá na Faculdade de São Camilo, e aí quando realmente mudou, que eu tinha que trabalhar mais, né? As oportunidades que surgem são mais assim, pronto-socorro, né? Quando você está assim, meio que devagar. Assim, devagar não, mas como você não fez uma carreira assim, muito brilhante. Então, o que eu fiz? Eu voltei para Santa Casa, né? Eu vim conversar na pediatria, eles mais uma vez me receberam de braços abertos, então fui passar um tempinho no berçário, porque se eu tivesse que lidar com um bebê há muito tempo, eu não fazia nada de berçário. Fui lá um pouquinho no pronto-socorro e fui fazer um curso de socorrista. Enfim, a Santa Casa mais uma vez me recebeu de braços abertos e aí foi que eu comecei a valorizar muito mais a minha profissão, né? Porque após 20 anos de um trabalho assim muito tranquilo, vamos dizer assim, por opção minha, quando eu precisei e também os meus filhos já estavam crescidos e eu queria fazer alguma coisa a mais para a profissão, então a Santa Casa mais uma vez me ajudou. Passei rapidamente pelos locais que eu achava que eu precisaria, né? Tipo uma reciclagem, pronto-socorro, berçário, e aí saí atrás de novos empregos, vamos dizer assim, né? E mais uma vez eu valorizei muito a minha profissão, porque se você tem uma base boa, que é o que nós da Santa Casa, graças a Deus, nós temos, você, como eu que estava meia no mercado de trabalho muito devagar, assim, logo eu já tive muitas frentes, né? Fui fazer um concurso público, fui chamada para um hospital, fui lá para cá, para lá. Assim, em pouco tempo eu já estava bem colocada profissionalmente, já estava até selecionando o que eu queria ou não para trabalhar. Isso fez com que eu valorizasse mais ainda a minha profissão, né? Porque eu acho que um médico com uma boa formação, ele tem muito campo de trabalho e dependendo do seu momento pessoal, você pode enveredar para um campo ou outro e as coisas dão certo, né? As coisas podem dar certo e dão certo, eu acho. Como mensagem, você falou de vida, eu acho que nós temos que resgatar a nossa profissão de médico
antigo, né? Porque eu já sou médica antiga, vou fazer 50 anos de formada, né? Que recebe o paciente, que ouve o paciente, que conversa com o paciente, que examina o paciente e acolhe o paciente, né? Porque muitas vezes você recebe assim o paciente e ele já sai melhor. Mesmo antes de ir na farmácia, ele já sai melhor. Então é uma coisa que a gente tem que manter, né? Apesar da medicina ter evoluído muito, esse lado humano a gente não pode deixar de lado, eu acho. Acho que é por aí.